Olá a todos, meu nome é Robson Santana. Hoje estamos aqui no mais um podcast do Inove Direito, aqui no estúdio da Bandeirantes, com a presença de um amigo e de uma pessoa assim que eu tenho uma profunda admiração desde os nossos primeiros contatos, inclusive contatos, para que vocês saibam, muitas vezes via telefone, Brasil e Estados Unidos, né? Que é o nosso querido amigo aqui, Emerson Souza, tá? VP da Brasil Iron. Mas eu não quero primeiro falar do VP da Brasil Iron. Eu fiz uma pesquisa aqui para Emerson, tem que pesquisar Emerson primeiro aqui para vocês ouvirem, e fiz um pouco do resumo executivo de Emerson aqui. E é tanta coisa que eu fiz assim, olha, eu vou pegar alguns pontos aqui que eu acho interessante e vocês vão entender por quê na hora que nós fizemos as perguntas. Falar um pouco de Emerson Souza, é dizer que o cara tem uma trajetória profissional única e ambidestra. Eu costumo falar isso. Hoje, vice-presidente da Brasil Iron, mas Emerson cursou a carreira de mais de 20 anos nas arquibancadas, nas redações esportivas, na área de comunicação e agora culminou em projetos de mineração, tá? E um projeto muito ambicioso e extremamente sustentável aqui para todo o Brasil. Então eu estou aqui com uma pessoa que é diretor de comunicação, dentro de um estúdio de comunicação, fica até difícil entrevistar Emerson nessas situações. Mas Emerson, eu queria que você falasse um pouco de você, um pouco de sua trajetória, melhor você falando você mesmo do que o próprio. E de novo, muito prazer estar aqui com a gente nesse programa aqui e muito obrigado por ter aceito o convite feito por todos nós. Bom, Robson, primeiro é uma honra muito grande estar aqui para poder bater esse papo contigo. Um abraço especial para toda a sua audiência, agradecer a Band também que nos recebe aqui para esse bate-papo. Fico muito lisonjeado com essa... Eu só me senti um pouco velho quando você começou a falar do tamanho da história, mas de fato os cabelos brancos e a barba branca já entregam um pouco dessa trajetória. De fato, posso dizer que já vivi algumas coisas bastante diferentes, do menino que sonhava em ser jornalista esportivo, mais precisamente ficar com o microfone na beira do campo para entrevistar jogadores, para viver o dia a dia do futebol, quem sabe depois até me tornar narrador ou qualquer coisa do gênero. E durante muitos anos eu consegui viver muito disso e vivi muitas histórias legais no meio do caminho. Mas a vida fez a gente ir para outros destinos completamente diferentes e a gente vai tratar um pouquinho de cada coisa. Mas novamente agradeço muito pelo convite. Bom, vamos lá, vamos ver que aqui vai ser um bom desafio aqui, hoje aqui com o Emerson. E aí eu começo, Emerson, com... É bom esse pontapé inicial. Do garoto que queria ser um repórter esportivo na beira do gramado a uma pessoa, um VP numa indústria de mineração. Olha só. É engraçado falar disso, porque era muito comum, principalmente na época das nossas formações, você formava em administração, você ser administrador, você formava em advocacia, em direito, você ia ser advogado, você formava em medicina, você ia ser médico. Não se falava hoje uma palavra que é muito comum, que é ambidestria. Muitas vezes a gente achava que ia ser uma única carreira. E aí você fez, vamos dizer assim, uma espécie, não vou falar de transição de carreira, mas um outro tipo de indústria, um outro tipo de ecossistema. E aí, Emerson, vem a curiosidade, não é nem pergunta, é a curiosidade. O que o Emerson, que queria ser o jornalista de campo, que trabalhou na área de comunicação, na área esportiva, que tem um vasto conhecimento de comunicação, na área de esporte, na área de futebol, traz desse DNA para uma indústria tão específica, tão fechada, com tanta peculiaridade que é a indústria da mineração? Olha, eu acho que muito mais do que eu imaginava que pudesse trazer. Eu não acredito na palavra coincidência. Eu acho que não existe coincidência na vida de ninguém. As coisas acontecem porque elas têm que acontecer e ao longo da nossa história nós vamos vivendo experiências que vão nos conduzir a algum destino no final. Hoje eu vejo claramente que muitas das experiências que eu vivi na minha vida, seja de jornalista esportivo nas coberturas do esporte, seja do outro lado, porque de jornalista esportivo eu passei para a área de comunicação como construção de imagem, ainda no esporte. Mas vivi nessa época a transição da profissionalização do futebol, principalmente do futebol. Porque até ali, final da década de 90, ainda começo dos anos 2000,
o futebol era profissional só dentro de campo, só para os jogadores. E os clubes, como é que um dirigente se tornava presidente de um clube em boa parte das vezes? Construindo apoios políticos dentro do clube. Então ele era apoiado por várias pessoas que eram sócios do clube, que eram conselheiros. Quando ele ganhava uma determinada eleição, ele tinha que distribuir esses cargos para essas pessoas. Então, muito poucas vezes acontecia de ter um profissional da área para assumir uma diretoria da área. Então, o que era comum? O médico como diretor jurídico, o advogado como diretor de futebol, o dentista como diretor financeiro. Ou seja, muitas vezes... Não era a área. Não, entendi. Não era a área. Era ocupação de cargo porque apoiou a ele para aquela candidatura. Só para entregar a promessa que foi feita. Isso era muito comum no futebol até o início dos anos 2000. E aí sentiu-se uma necessidade. Hoje a gente olhando de trás para frente parece uma coisa meio óbvia, né? Não, mas é óbvio que o advogado tem que ser o diretor jurídico. Mas não era assim na época e não tinha esse pensamento. E isso começou a mudar no início dos anos 2000. E uma das áreas que passou por essa transformação foi a comunicação dos clubes. Eu acho que ainda está passando por esse processo, até por conta de como o mundo é dinâmico. Mas quando eu saí do interior do Paraná e fui para São Paulo, ainda querendo trabalhar nos microfones, mas visualizei esse outro universo do outro lado do balcão, como alguém que ajudava a construir a imagem das entidades esportivas, eu com um sócio, começamos a construir projetos de comunicação profissionais para as instituições esportivas. Num primeiro momento tinha uma resistência muito grande. Não, isso aí não precisa. O velho discurso, quem gosta de futebol e está nos acompanhando vai lembrar. O que importa é bola na rede. É ganhar campeonato. O que importa é ganhar campeonato, é ganhar jogo. Esse negócio de se preocupar com comunicação aí não faz nenhum sentido. E a gente começou a trazer uma coisa mais profissional e com muito trabalho e muitas conquistas, evidentemente. Ao longo desse período eu trabalhei em mais de 20 clubes de futebol, 10 entidades esportivas diferentes, depois fora do futebol, inclusive. E você vai falar, pô, mas você fez essa volta toda e não respondeu minha pergunta. É que eu vejo na mineração hoje uma transição, não uma transição para profissionalização, mas uma transição para cuidados com imagem. A questão da comunicação. A comunicação é um pilar dentro dessa transformação da imagem. Porque a mineração, isso é uma coisa interessante, é uma cultura deste meio. Qual é a origem da mineração nos tempos não profissionais? Era aquela mineração da Serra Pelada, do garimpeiro que ia... Eu lembro muito dos trapalhões da Serra Pelada. Isso mostra a idade, Robson, não conta. Não fala isso, não fala isso, mas eu lembro também. Então era uma coisa muito... amadora, mas ao mesmo tempo aquele garimpeiro, aquele minerador não queria que ninguém soubesse que ele estava numa área que tinha uma riqueza mineral. Então ele fazia tudo piano, como diz o italiano, né? Quietinho, sem se mostrar, porque ele não queria que ninguém soubesse. E essa cultura meio que tomou conta do mindset da mineração por muitos anos. Mesmo as grandes empresas, as maiores mundiais, nunca se preocuparam ou nunca trabalharam para fazer uma construção de imagem, uma poupança de credibilidade ou algo do gênero. E aí tem duas situações. Uma primeira, que é uma má compreensão geral do que é a mineração de fato e da participação dela no universo como um todo, que gera percepções equivocadas, né? Aliado a duas grandes tragédias que nós sofremos aqui no Brasil nos últimos anos, que foi o caso de Mariana e Brumadinho. Quando você junta essas tragédias com um trabalho de imagem que não era efetivado e a má compreensão do que é o processo de mineração, de uma hora para outra, o mundo inteiro acabou elegendo a mineração como um patinho feio. Exatamente. Só que quem é de comunicação, e você
apesar de não ser de comunicação, se comunica muito bem e sabe como é esse processo, você construir uma determinada imagem tem um custo de tempo e dedicação. Você ter essa imagem destruída e você ter que reconstruir, o custo é 10 vezes maior. Então, a mineração passa por esse período de onde ela nunca quis se mostrar muito, tem essa crise de imagem muito forte e agora ela tem uma necessidade de mudar. E aí a gente tem esse processo de transformação. Então, de uma certa forma, um pouco do que eu vivi lá atrás, nessa mudança da forma de enxergar o profissionalismo do futebol, acaba encaixando hoje também nesse processo como um todo. Então as coisas acabam se conectando. Os desafios, na verdade, apesar de ser áreas distintas, os desafios são os mesmos que a questão conceitualmente são os mesmos. É interessante. Estamos aqui com Emerson, aqui da Brasil Iron, tá? Emerson Souza aqui da Brasil Iron. E aí, Emerson, tem uma coisa, foi interessante que você falou da questão da exploração minerária, que as pessoas escondiam, aí me lembrou muito a Serra Pelada, o Saltimbanco, o Estapalhão, não tem como não lembrar do Estapalhão na Serra Pelada, de Didi, Dedé, Monsul e Zacarias, entrega a nossa idade. E aí também passa... Azar é de quem não assistiu, diga-se de passagem. Você verdade. Que é jovem e não assistiu, joga no YouTube, no você YouTube vai saber como era. Até hoje, aliás, quando eu pego algumas, eu choro de rir. Muito bom. É muito bom. E aí passava uma imagem, aí tratando de imagem, que é a questão que hoje se fala muito mais forte, que é a questão da sustentabilidade. Quando as pessoas veem a ideia da mineração, da indústria da mineração, pensa na Serra Pelada, pensa naquele trabalho desumano, pensa naquela... As pessoas não conseguem visualizar porque por muito tempo se passou essa ideia. Como é esse desafio para você da área de comunicação dentro dessa indústria de mineração? Eu sei que você contou que são coisas que estão vindo passo a passo, step by step, mas o que vocês têm feito para trabalhar com isso, para descaracterizar isso? E só um detalhe, viu, Emerson? Eu acho interessante que indo para uma outra indústria que também tem algumas vezes a questão da discussão da sustentabilidade, que é o agro, eles conseguem fazer isso de uma forma muito mais... Eles conseguem fluir isso de uma forma muito mais natural para a sociedade, diferente da indústria minerária. Então, esse desafio, essa questão da sustentabilidade, tratar isso com os stakeholders das entidades. Como é seu trabalho em relação a isso? A analogia que você fez é perfeita. A comparação com o agro é o benchmarking que a mineração tem que se basear. Tá? Novamente entregando a idade, há 15 anos a gente assistia no Jornal Nacional ou assistindo no Jornal da Band, via na propaganda desses telejornais, o agro é tech, o agro é pop, o agro é isso, o agro é aquilo. Eu me lembro de não entender o que era aquilo. Que empresa é essa, esse agro? Durante muito tempo era até uma associação não imediata. Mas o que significa isso? Que há muito tempo o agro começou a fazer essa construção de imagem. A diferença do agro para a mineração é que o agro não passou por uma grande tragédia, duas no caso da mineração. Então, em tese, é um caminho mais simples. No caso da mineração, muito complexo, porque teve ali um episódio muito marcante, então o desafio é muito maior. Então, o agro fez esse processo, e eu acho que a mineração tem que sim, respeitadas as suas idiosincrasias, o seu ambiente, mas também fazer esse processo. E aí, acho que temos que destacar, primeiro, as empresas estão abrindo os olhos para essa necessidade, e esse processo já está acontecendo. O setor como um todo também já teve essa percepção de que isso é necessário, e a gente conta com algumas instituições que também estão trabalhando para isso. Eu cito aqui 2 exemplos, um nacional e um local, inclusive. O nacional é o IBRAM. O IBRAM é o Instituto Brasileiro de Mineração, que hoje tem como seu diretor-presidente o ministro Raul Jungmann, que é um ser privilegiadíssimo em termos de visão política, de inteligência, de capacidade de analisar o cenário e aglutinar ideias, pessoas, conceitos, o mundo político, o mundo empresarial. E ele tem feito um trabalho para a mineração como setor em geral espetacular.
exatamente para quebrar esses entendimentos errados, para mostrar o que precisa de fato se saber com relação à mineração. E o outro exemplo que eu trago, agora mais falando em termos locais, é a CBPM, que é a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, do nosso amigo Henrique Cabalhal, Carlos Borel. E é engraçado que, assim, eu já ouvi de várias mineradoras de outros estados, todo mundo fala, poxa, eu invejo vocês que tem um projeto de mineração no estado da Bahia, porque lá vocês têm foi acolhido, vamos dizer assim. Isso. Então, assim, você tem, óbvio, a partir da CBPM, esse cuidado com a mineração sustentável, a mineração justa, a mineração com respeito socioambiental, mas você tem uma diretriz governamental, e aí é um elogio ao governo do estado, que teve essa percepção do quão importante esse setor é para o Estado. Óbvio, a primeira coisa que a gente pensa é a importância econômica. Que é indiscutível. A mineração é um universo superlativo. Na mineração, o início de um projeto é 10 anos. A mineração, qualquer cifra, por menor que seja, ela tem 6 dígitos, ela tem 7 dígitos. Então, assim, tudo é milhão na mineração, porque é, de fato, algo muito superlativo. Só que não é só do ponto de vista econômico que a mineração tem a sua entrega para a sociedade. E aí é o ponto que tanto o IBRAM quanto a CBPM têm trabalhado fortemente para essa compreensão geral. Exemplo mais premente hoje, mais básico e que está no mindset de todo mundo. Muito se fala de transição energética. A necessidade de nós fazermos a troca da nossa economia para uma economia de baixo carbono em todas as suas áreas. É impossível fazer esse processo sem a mineração. É verdade. E não é que a mineração é um coadjuvante nesse processo. Ela é o ator principal. Ela é protagonista. Ela é protagonista. Ela está no centro da transição energética. Sem ela, não acontece a transição energética. E vou além. Na prima irmã da transição energética, que é a descarbonização, que está dentro desse contexto, qual é talvez um dos principais provedores de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera? A indústria de base, a indústria do aço e do ferro. Então, se você quer transformar essa indústria numa indústria sustentável, você tem que mudar o processo siderúrgico, mas antes de você mudar o processo siderúrgico, você tem que mudar o processo de mineração. Porque o aço não dá em árvore, né? O aço vem do ferro. Então é desde o processo do ferro que você precisa fazer essa descarbonização. Então, assim, não adianta virar as costas para a mineração como um patinho feio, não adianta demonizar a mineração, que todos nós dependemos. Nós estamos aqui num estúdio que quase tudo que está aqui à nossa volta depende de mineração. E isso é inexorável. Não tem como a gente fugir dessa situação. Não, e aí eu vou aproveitar aqui, Emerson, vou pegar um gancho aqui, que tinham aqui várias perguntas, mas você falou do ferro, e a gente sabe que você lidera um grupo, um dos projetos que vai ao encontro exatamente do que você está falando, que é a questão do ferro verde. Eu queria que você falasse um pouco o que vamos dizer assim, para que os ouvintes entendam o que é esse tal de ferro verde e como é que isso, de uma certa forma, não, como isso é algo importantíssimo, não só para um desenvolvimento, mas para um desenvolvimento de forma extremamente sustentável, como você estava falando há minutos atrás. E aí, um terceiro ponto, o quanto isso é uma janela de oportunidade para o Brasil e para o Estado. Exatamente. Boa. Vamos lá, o ferro verde. De novo, se nós estamos falando que 8% de todas as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera vêm da indústria do aço e do ferro, há uma necessidade de você utilizar, então, um aço verde. O que mais se ouvia até então, o que mais se conhecia até então, era o aço verde. Basicamente, quando a gente usa essa expressão verde, nós estamos falando de um produto ou de um insumo que foi desenvolvido dentro de todo o seu processo com energia limpa e renovável. Ou, em outras palavras, sem a emissão de CO2. Tá? Exemplo básico, a eletrificação dos carros. Então, o nosso carro lá, a gasolina, a álcool, a diesel, que seja, aquele combustível que abastece o motor do carro, que gera energia para o carro se mover, ele é um combustível fóssil.
Então ele é um combustível de alta quantidade de emissão de CO2. Quando você troca para o carro elétrico, é um carro com energia, o próprio nome diz, com energia elétrica, e essa energia ela vem de uma produção, de um formato de produção sem essa emissão. Seja ela eólica, seja ela solar, seja ela hidrelétrica, mas já é uma energia limpa que não causa esse estrago na nossa atmosfera. Pois bem, para fazer o aço verde, que no seu processo de produção não teve essa emissão, só utilizou energia limpa, você precisa do ferro. É a matéria-prima primária para se transformar em aço. Então, o aço precisa de 2 processos. Esta transformação do ferro em aço ela tem que ser feita com energia limpa. Só que o ferro, via de regra, eu sei que é uma redundância, mas o ferro é duro. Então, para você fazer a transformação dele, você precisa empregar muita energia. Quando você vai empregar muita energia, se você usar uma energia elétrica, o custo é muito alto. Então, inviabiliza. Ou você teria que vender o aço a um preço muito alto e inviabilizar a utilização. Então você precisaria ter um processo em que a transformação do ferro para o aço gastasse menos energia. Então o ferro verde é esse insumo, é uma forma de beneficiamento do minério de ferro que permite com que ele seja transformado em aço, não mais nos fornos a carvão, mas no forno de arco elétrico. De novo, se eu pegar um ferro gusa normal, produzido de qualquer forma, e for transformar ele em aço, só consigo fazer com carvão para fechar a conta. Se eu pegar o ferro verde, eu consigo transformar ele em aço com energia renovável, e aí eu elimino essa possibilidade de emissão de gases de efeito estufa. Ou seja, você tem um projeto extremamente sustentável, você tem um limpo, sustentável, enfim... Ele é o projeto-chave para a descarbonização da indústria. Muito se fala em descarbonização, evidentemente que, igual o nosso, acreditamos e torcemos que vamos ter muitos outros no Brasil e fora do Brasil. Mas o nosso é um dos primeiros do mundo. É o único do Brasil hoje, nesse estágio de entendimento. Vou puxar um pouco a sardinha aqui para o direito tributário, tá? E um pouco da reforma tributária, porque isso é muito interessante. Por que eu estou falando isso? Veio a reforma tributária, e uma das coisas que colocou na reforma tributária foi o chamado imposto seletivo. E colocou o imposto seletivo com produtos que sejam nocivos ao meio ambiente ou a questão da sustentabilidade, ele tem que ter uma tributação mais alta. E aí eu lembro, eu até escrevi um artigo sobre isso, que eu nunca consegui entender de forma muito clara se chamar a indústria da mineração, alguns produtos que são feitos dentro do ecossistema de mineração, como se eles fossem, desculpem, nocivos. E aqui você me traz aqui um exemplo claro, né, da questão do, entre aspas, ferro verde, tá? Como é que você vê essa pauta, essa contradição? Por que as pessoas ainda continuam achando... E eu estou falando, Emerson, de pessoas até esclarecidas, tá? Eu participo muito do tema da reforma tributária, sento com pessoas que são preparadas, que tratam sobre o assunto, não só aqui na Bahia, mas em outros estados do Brasil, e elas continuam com essa ideia de imposto seletivo para a indústria da mineração, eles não sabem o que. Volta de novo aquela coisa que a gente está falando, talvez há minutos atrás, da ideia da desmistificação da área da mineração, tem um pouco disso? Sim, eu acho que o ponto de partida é esse, tá? É evidente que entender todo esse processo, ele custaria alguns podcasts aqui para a gente esmiuçar todos esses detalhes. Mas eu acho que o ponto de partida é essa compreensão equivocada, que, de novo, ela existe porque o setor, durante muito tempo, não investiu nessa comunicação. E agora está correndo atrás do prejuízo. Só que, e aí vai uma coisa mais da nossa sociedade hoje. Há alguns anos, quando o próprio agro fez essa campanha, nós vivíamos uma sociedade com um número limitado de canais de fornecimento de informação para as pessoas em geral. Verdade. Era a TV aberta, o rádio, o jornal e outros que foram surgindo. Hoje são infinitos. Então, para quem entende de neurolinguística, vai saber o que eu estou falando, com a quantidade de informações que as pessoas recebem todos os dias, de todas as vias, dos mais diferentes assuntos o tempo todo, isso acaba se perdendo, se dissipando. Então,
se absorve muito menos as informações e com a quantidade de coisas que se recebe hoje, às vezes aquilo que talvez seria mais importante não se dá a devida atenção. Então é uma concorrência muito grande. É uma concorrência muito grande. Por isso que a tarefa da mineração é muito mais hercúlea do que a que foi do agro. É verdade. E aí a gente desencadeia na questão do imposto, que sim, pessoas muito esclarecidas, não foi só isso. Evidentemente que a gente tem que compreender que tem um jogo político nessa história. Não tenha dúvida. E ok, eu acho que a gente não tem que ficar revoltado, bravo com as consequências do jogo político, porque a política está em tudo. Eu brinco que a política está dentro de casa todos os dias, quando você negocia com a sua mulher se você pode jogar futebol no final de semana ou não. A gente vive disso. E a construção do mundo político, inclusive com relação às tarifas, também vive disso. Então, havia ali uma necessidade de ter uns ajustes de algumas alíquotas que compensassem outros benefícios. Você sabe 100 mil vezes melhor do que eu como é esse jogo de benefícios, de sobe aqui, de subsídios. Ali, de cá, coloca ali, isso. Fechar a conta. E aí, então vamos pegar alguns que são nocivos à saúde e vamos aumentar a carga deles para compensar em outros lados. Acho que conceitualmente falando não tem discussão, faz sentido, mas é na hora de fazer essa identificação e essa seleção, talvez a distribuição foi equivocada. E eu não vou nem falar do ferro verde, que é algo muito novo até para o próprio universo da mineração. Mas se você pensar nos minerais críticos estratégicos, que são o lítio, o cobre, o níquel, o nióbio, as terras raras, que hoje são fundamentais, eles também entraram. E é um contrassenso, é paradoxal essa decisão. O próprio setor trabalhou muito nisso, o IBRAM trabalhou muito nisso, e houve uma redução, pelo menos, isso. Do que estava previsto para o que ficou. Então já melhorou. Mas ainda assim, no final das contas, é de fato um contrassenso, porque esse imposto, no final das contas, ele vai lá na ponta final da exportação. E aí faz menos sentido ainda, porque no final das contas nós estamos tornando os produtos brasileiros muito mais fracos em termos de concorrência com o mercado internacional. Exato. Estamos aqui no Inove Direito aqui com Emerson Souza, da Brasil Iron, aqui, VP da Brasil Iron. É difícil conversar com alguém que tem uma vasta experiência de comunicação, mas ao mesmo tempo é muito legal. Eu vou ficar vermelho assim. Não fica nada, não fica nada. E uma pergunta, Emerson, que me veio foi o seguinte, eu estive lá no Canadá já algumas vezes, né? E porque eu vou falar sobre o Canadá e vou falar para o Brasil? Porque a gente sabe que a indústria da mineração no Canadá ela tem um papel fundamental no desenvolvimento do país e as pessoas utilizam aquilo com a questão da sustentabilidade. Foi muito natural. E no Brasil ainda tem essa coisa, né, da indústria de mineração e, como você falou muito bem, como se não fosse algo que pudesse gerar desenvolvimento econômico, social e também por aí. Não só econômico, mas também social e com generar de oportunidades. Você tem algum exemplo, alguma situação que você fez assim, olha, eu vi isso, ou o Canadá, ou qualquer outro país, pela sua experiência, os lugares que você já visitou, disse assim, olha, tá aqui, eu vou dar um exemplo interessante que já aconteceu em país, ou que acontece em país, e que pode ser utilizado isso aqui como espelho, que você poderia falar aqui para os nossos ouvintes? Vamos pegar os dois exemplos, Canadá e Austrália, que eu acho que são excelentes exemplos para a gente entender um pouco aqui. A primeira que a gente tem que entender como premissa para essa discussão é que o Brasil possui diversas fontes importantes de receitas para a economia, para a exportação, para a balança comercial e etc. Acabamos de falar do agro, que é talvez a maior potência em termos de produção do nosso país. Aliás, só um detalhe sobre que está em Minas Gerais, dizendo que a quantidade de receita do agro ultrapassou a mineração. Né? Sim. Não sei se é verdade, mas eu vi em alguns estados isso está acontecendo, e em Minas Gerais aconteceu recentemente. Então, assim, é óbvio que a gente tem outras grandes fontes, outras fontes muito profícuas, e isso acaba espalhando diversas formas e se dissipa de uma forma muito mais evidente. Quando a gente pega Canadá e Austrália, são países... O Canadá não, mas a Austrália já é territorialmente um pouco menor. O Canadá é grande também, mas metade é gelo, né? Metade é gelo, então não dá para fazer muita coisa. Então eles têm
uma condição inferior ao Brasil de ter a capacidade de produção e de gerar outras riquezas do que nós temos. E onde é que está uma das principais, se não a principal fonte deles? A mineração. Entendi. Então a mineração é o agro deles. Tá? Assim como a gente tem essa veneração maior, esse respeito maior com o setor do agro e um setor muito forte na sociedade, lá a mineração é tratada da mesma forma. Só que lá há um entendimento mais evoluído e mais avançado desta importância que a mineração tem para a sustentabilidade. E aí, assim, Austrália menos, mas Canadá muito mais. Quem conhece o Canadá sabe que o Canadá é um exemplo mundial de sustentabilidade. É verdade. Aliás, o Canadá é um exemplo de muitas outras coisas. De educação, de várias coisas. Educação em termos de aquisição de cultura e educação em termos de cortesia com as pessoas também, né? Porque eu não conheço gente mais educada do que os canadenses. Mas eles são exemplos nesse entendimento disso, porque eles sabem que, em que pese a mineração venha a causar impactos na área onde ela trabalha, onde ela atua, ela pode, ao final do processo, trazer um resultado positivo para aquela área. Exemplo, nós estamos trazendo para o nosso projeto aqui na Bahia uma tecnologia alemã, que é de uma empresa chamada RWE, que é case mundial em mineração sustentável. Eles têm uma estrutura de uma máquina gigantesca que tem 200 metros de comprimento, que ela consegue, ao mesmo tempo em que ela vai fazendo a extração mineral em uma área, ela já com pouco tempo depois começa a fazer a recuperação de outras áreas. Então eu vi lá na Alemanha, por exemplo, em uma mina deles, era uma mina de carvão, uma área que não tinha nada, que não tinha nada, era seca, poucas gramíneas, árvores, mas o solo muito rico. Fez-se um processo de mineração e na reconstrução daquela área, aquela área passou a ser agricultável. Interessante. E era uma área que não tinha condição de fazer isso. Então, assim, isso é para citar um exemplo, sem a gente falar de todos os outros benefícios que isso acaba trazendo. Agora, qualquer processo que a gente vive, ele gera impacto na vida das pessoas. Tudo que a gente faz no nosso dia a dia, andar de ônibus para ir ao trabalho, gera impacto na vida das pessoas. Emite gases de efeito estufa na atmosfera, pessoas aglutinadas no mesmo espaço, que uma pode eventualmente passar ali uma gripe ou qualquer outra coisa para outra. Então a gente não consegue viver sem impactos. Qual é o ponto? Nós temos dois caminhos. Ou a gente abandona e relega esses setores como a mineração, demonizando e deixa a coisa seguir do jeito que está, ou a gente abraça e introduz neste universo práticas sustentáveis. E é o que a mineração brasileira vem fazendo. Só que isso já existe no Canadá e na Austrália há muito tempo. Eles são muito mais evoluídos, não só no entendimento da riqueza que isso traz, mas também em como transformar um processo que é necessário, que não podemos abrir mão, em algo que traga um resultado positivo para todo mundo. É engraçado que ele mencionou aqui um exemplo da Alemanha, sabe que a Alemanha foi o primeiro partido verde do mundo a surgir, foi na Alemanha. Há uma consciência na Alemanha muito forte da sustentabilidade, das construções, dos green buildings que tem lá. E essa é uma das razões pelas quais nós estamos trazendo muitas tecnologias deles lá para ter um projeto de mineração 100% sustentável. Pegar um gancho agora de tecnologia e entrar num ponto que é um dos mais falados hoje no mundo, que é inovação. Tá? A gente brinca que a gente não consegue pensar como o mundo vai estar daqui a 2 anos. Aliás, aqui na Band tem uma coisa da Band News que é em 1 segundo tudo pode mudar. Acho legal, né? Em 20 minutos já ficou para trás, né? Para trás, em 1 segundo, daqui a pouco vai ser 1 milésimo de segundo. Mas a inovação está aí, né? A inteligência artificial está aí, democratizou o que era algo que era para poucos, ficou para todo mundo e cada vez mais, né? Eu tive há pouco tempo em alguns centros de tecnologia e engraçado como todos, né? Eles falaram assim, Robson, o mundo está mudando em uma velocidade que até a gente se assusta. Indo para a indústria,
o ecossistema minerário, da indústria da mineração, como é que está a inovação? Claro que a gente sabe, não estou falando da inovação só da tecnologia, dos equipamentos, tal, mas o modelo mental, o que é que vocês estão vendo, o que é que está vindo de novo, qual a perspectiva que vocês têm? E o que é mais interessante, né, dessa pergunta é que a perspectiva que vocês têm em relação a isso, e quando você falou aqui no começo do programa, olha, quando você pensa em mineração, você pensa em números muito altos, mas você pensa em projetos de 10 anos. 10 anos eu não consigo nem compreender como é que o mundo vai estar. Então, como é que vocês encaram isso, essa questão da inovação no dia a dia de vocês? Esse é um desafio imenso, porque ainda que o mundo seja dinâmico como ele é hoje e em um segundo tudo pode mudar, os processos de um projeto de mineração, eles são lentos. São lentos, exatamente. Então, muitas vezes ele começa de um jeito, na hora que se inicia, na hora que se descobre ali a riqueza mineral de uma área, e na evolução desse projeto ele vai trocando de cara algumas vezes. O nosso aqui na Bahia é um exemplo disso. Quando ele começou a ser concebido há pouco mais de 8 anos, era uma ideia, era um caminho. Por exemplo, não se tinha uma concepção clara de que aquela riqueza mineral daquela região da Bahia poderia produzir um insumo para fazer o aço verde. Não se pensava nisso. Mas a evolução tecnológica, a inovação, foi trazendo novos estudos e novos entendimentos até que a gente chegou a esse ponto de poder fornecer um produto desse. Agora, é claro que é muito difícil você acompanhar todas essas transformações. O que eu venho percebido é que tem se tido cada vez mais eventos, congressos, feiras dessa área exatamente para que se haja esse intercâmbio de informações. Agora mesmo, daqui a algumas semanas, eu provavelmente vou para a Austrália. Eu digo provavelmente porque a vida é dinâmica e às vezes as agendas não permitem, mas eu estou programado agora de ir numa das maiores feiras de mineração do mundo, que acontece em Sydney, e a gente vai também fazer umas visitas técnicas em Melbourne, justamente porque eles são referência nessa questão de tecnologia e inovação na área de mineração. Mas eu acho que este universo ele vem para contribuir em todos os setores, a fazer ser um universo economicamente mais viável, reduzindo o custo, podendo lá na cadeia final ter um custo menor também, mas principalmente nessa questão de sustentabilidade. Vou dar um exemplo. Ali na região onde nós estamos... Qual é a região, Emerson? Verdade, né? Pô, a região aqui dos ouvintes. Senão o coitado tá assistindo, tô assistindo e tem que ficar jogando no Google. Na região de Piatã, Abaíra e Jussiape, que é ali centro-sul, perto da Chapada Diamantina. Nessa região, é uma região seca, evidentemente, né? E existe um problema ali que, se você não tomar cuidado, existe uma grande dispersão de poeira, de particulado para toda a atmosfera. Qual a tecnologia que nós estamos trazendo? Primeiro, todo o transporte do minério de ferro dentro da nossa planta, ele vai ser sem a utilização de caminhões. Ele vai ser só por meio de correias de longa distância, abastecido com energia renovável, e que no movimento dela, ela mesmo gera energia. Por causa da energia mecânica. Só que, além disso, quando você pega e leva esse material para uma determinada área de pilhas e etc. e tal, você tem a possibilidade de um vento, uma chuva, alguma coisa, dispersar o material. Então, existe hoje uma tecnologia que é um polímero, é uma tecnologia americana, que você cobre essas pilhas com esse polímero e aí pode chover, pode ventar, pode fazer o que for, que não há dispersão disso. É engraçado que quando a gente pensa em tecnologia e inovação, a gente só pensa em máquina, né? Verdade. Software, hardware, etc. e tal. Isso não, isso é um polímero que foi desenvolvido por muito estudo, muita ciência, muito investimento, mas que ele tem essa capacidade de cobrir, de evitar a dispersão, ou seja, é extremamente sustentável do ponto de vista ambiental e social, para não prejudicar a vida das pessoas que estão na região, e ele é biodegradável, ou seja, ele não atrapalha o produto o qual ele está cobrindo. Então, assim, isso é uma coisa recente,
É uma tecnologia de poucos anos, que quando nós começamos o projeto lá atrás, nós nem sonhávamos, e agora nós estamos agregando. Então, vai servir para tudo, mas sobretudo para sustentabilidade. Interessante, bem interessante isso. Emerson, vou fazer uma pergunta aqui que me veio aqui na cabeça, não estava aqui nem muito no script, que é o seguinte. Pode fazer todas, tá? Fica tranquilo. Você falou do futebol, foi engraçado que você começa com o futebol e foi muito legal o exemplo que você falou. Rapaz, o cara era médico e virava diretor jurídico, o advogado virava diretor de comunicação, uma loucura. E era uma cultura bem, vamos dizer assim, arcaica, tá? Eu vou pro meu mundo jurídico. O mundo jurídico também, quando você fala em inovação, eu brinco que se o imperador romano renascesse e fosse para a faculdade de Direito, ele dizia assim, eu estou em casa, né? Porque é um modelo mental, ainda claro, eu estou generalizando, mas é um modelo mental que ele prega muito para o conservadorismo, mesmo no momento de inovação. Então, há uma dificuldade. Aí eu quero, nas culturas organizacionais, nos escritórios, nas repartições da área jurídicas, enfim, assim como tinha na área esportiva. Aí eu vou entrar agora na indústria da mineração. Vou falar de inovação na cultura organizacional. Há uma dificuldade, eu não estou falando da dificuldade da tecnologia em si, de você criar processos mais avançados, como esse exemplo que você acabou de dar, mas eu estou falando que no final de tudo são pessoas. No final de toda qualquer CNPJ existem os CPFs. Nos CPFs, qual é a sensação que você tem da experiência que você vem vivido nessa área? Você acha que as pessoas estão realmente com mindset, com um modelo mental preparado? Claro, você está entendendo, estou dizendo que todos estão preparados, mas com apetite para absorver esse momento de inovação, de transformação em que nós estamos passando no mundo e no mercado? Eu completo a sua frase, eu acho que assim, são CNPJs, mas empresas são feitas de pessoas. São pessoas. São feitas de pessoas e o rumo e as coisas como caminham para lá ou para cá são decisões pessoais. Sejam individuais ou coletivas, mas são pessoais. É muito interessante a sua pergunta, porque principalmente há uns 3, 4 anos, eu nem estava na empresa ainda, mas eu colhi essa percepção de quem já estava. E esse exemplo se replica em outras empresas também. Você tinha dentro das próprias empresas pessoas com resistência à mineração, com preconceito, na acepção da palavra, à mineração. Mas o cara estava lá e trabalhava porque ele não tinha outra alternativa. Tem que levar o pão e o leite em casa. Não era uma questão de escolha, era necessidade. Exato. Então ele tem que trabalhar e ele continuava lá. Mas isso gerava uma crise de imagem para as companhias muito grande, porque o cara morava numa determinada comunidade, trabalhava naquela empresa, e quando ele saía do trabalho e estava lá com os familiares, com os amigos, com os vizinhos, ele era o primeiro a falar mal, não tô falando da empresa, do setor como um todo. Como um todo. Isso é péssimo, porque se você fala mal da sua própria casa, essa avaliação ela tem um peso muito maior, né? Porque se você ouve alguém de uma determinada empresa falando mal daquela empresa, você tem a tendência a achar, deve ser verdade mesmo, o cara tá lá e trabalha e ele acha isso, não tem como, porque o natural seria o oposto. Mas as empresas perceberam que existia essa resistência interna. Então, uma evolução que não é nem um pouco avançada tecnologicamente, mas é avançada do ponto de vista de entendimento do ser humano, é que, primeiro, essas mensagens, esse entendimento e essa construção de imagem tinha que ser feita internamente. Não adiantava você trabalhar com o mercado lá fora e tentar mostrar para os formadores de opinião, para os influencers, para os jornalistas, para a sociedade civil, se dentro da sua empresa as pessoas ainda não tinham a informação. Porque qual é um dos vários problemas do setor da mineração? É uma área muito técnica. É uma área muito difícil de se compreender. Eu expliquei aqui, mal e porcamente, como é o ferro verde, tentando da forma mais simples possível. Mas foi bem explicado, viu? Mas se a gente for entrar nos meandros técnicos, é super complexo, que eu não tenho capacidade. Minha formação é jornalista, eu não tenho a capacidade de compreender profundamente. Como é um setor muito difícil, é normal que se haja um entendimento equivocado. Então as empresas perceberam que o primeiro stakeholder que ela precisava convencer,
mas convencer no sentido de trazer informações era o cara que estava dentro Entendi. da casa dele. Então, e se você não fizer esse trabalho voltado para dentro de casa, não vai adiantar de nada o trabalho para fora. Interessante, Emerson. E é algo que é bem complexo, né? Porque muitas vezes... O ser humano é complexo, né? Eu acho que o ser humano sempre foi um ser muito complexo, mas eu acho que nós vivemos num mundo hoje, até por conta, dentre outras coisas, desse excesso de informação, de tela, de impacto na vida das pessoas e cada vez mais conteúdos, não como o Inove Direito, mas conteúdos de baixa qualidade e de nenhuma utilidade. Isso tem transformado a forma das pessoas viverem, agirem, se relacionarem. E esta forma de se viver, agir e se relacionar, ela vai causar efeito em todas as áreas, inclusive na área profissional, inclusive no universo econômico, em que você precisa mostrar uma verdade a partir de um preconceito. É verdade. Falando nisso, em preconceito, nesse sentido da palavra mesmo, há no Brasil uma dicotomia assim, que as pessoas gostam muito de achar que desenvolvimento econômico ele é contrário à sustentabilidade e contrário à questão da responsabilidade social, como se fossem coisas que uma coisa afasta a outra. Eu lembro, esse ano eu dei uma palestra aqui em um evento que eu estava lá em Cambridge e era sobre a questão do desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Eu fiz questão de dar a entrevista no Garden, lá de Harvard, para dizer, olha, eu estou em um lugar em que as pessoas se preocupam com essa questão da sustentabilidade, mas existe a questão do desenvolvimento econômico, que não são coisas opostas. E aí, entrando na questão do desenvolvimento econômico, a questão da questão social, da responsabilidade social. Como você olha isso? Como as pessoas podem... Claro que você falou que é uma oportunidade. Quando você trouxe aqui o Brasil, talvez seja o pioneiro ou possa ser o líder dessa questão do ferro verde, né? De transformar isso. E isso gera oportunidade de negócio, isso pode gerar desenvolvimento não só econômico e social. Como você vê as empresas na mineração tratando sobre esse tema, a visão que as pessoas precisam ter da responsabilidade social desse segmento em relação a tudo isso? Eu acho que, apesar de, como dissemos há pouco, vivemos um mundo em que as relações pessoais estão mais complexas por conta de todos esses fatores que nós elencamos, houve também uma evolução em muitas áreas. E uma delas foi exatamente nessa compreensão social e ambiental de que a economia e o desenvolvimento ele não tem que estar apartado da responsabilidade social e ambiental. Exatamente. E acho que durante muitas décadas, algumas gerações, de fato, isso parecia antagônico, né? Hoje, uma análise mais fria mostra que é o contrário, que você não ter responsabilidade ambiental e social, ele é antieconômico. Ele vai contra o teu negócio, mas não só do ponto de vista de imagem, porque essa é a primeira associação que pode se fazer. Se determinada empresa, determinada marca tem um passivo com relação à sua responsabilidade social e ambiental, ninguém vai adquirir porque tem vai ter esse preconceito com relação mas não é só isso. Eu vou de novo trazer para o nosso exemplo. E a gente admite isso durante, principalmente os primeiros anos do desenvolvimento do projeto, nós cometemos alguns equívocos no início desse desenho. E um deles foi demorar para iniciar uma comunicação mais direta, franca e transparente com as comunidades do entorno do projeto. Isso trouxe consequências, as quais nós merecemos arcar com essas consequências, porque como empresa a gente demorou para enxergar essa necessidade. Mas hoje é muito claro que desenvolver essa comunicação, ele ajuda o projeto, não é só por causa da responsabilidade e da obrigação social que a empresa tem, ele ajuda o projeto, ajuda ao desenvolvimento do projeto. Exemplo, nós temos 2 programas de capacitação que nós vamos priorizar a mão de obra local, né, da região, de habitantes da região, até para diminuir o impacto de êxodo e chegada de mais pessoas para a cidade. Vai acontecer, evidentemente, mas a gente quer diminuir esse impacto ao máximo, capacitando a região.
Quando você tem um maior número de pessoas na região capacitada, você gera menos pressão nos sistemas públicos de saúde, de segurança, de educação e etc. e tal. E você ter um sistema, nesse sentido, menos estressado, ajuda o empreendimento, porque você vai ter uma sociedade mais leve, funcionando de uma forma melhor. Então você vai ter pessoas que trabalham para a sua empresa de uma forma mais aberta, mais sem tantas preocupações da vida cotidiana. Então, no final das contas, você ganha nas duas pontas. Você ganha porque você cumpre a sua responsabilidade, mas você ganha porque você tem um retorno também em cima disso. E aproveitando, até para deixar mais explicado também, por que essa janela de oportunidade é importante? Somente 3% do minério de ferro de todo o mundo tem características as quais são necessárias para produzir o ferro verde. E a Bahia, o Brasil em geral, mas a Bahia principalmente, é muito pródiga nessa capacidade. Nós temos aí o mundo inteiro com grandes agentes, grandes atores de mineração, nós citamos Canadá e Austrália, mas a Austrália, por exemplo, o Canadá tem, mas a Austrália, por exemplo, não tem um minério de ferro rico, com as qualidades necessárias como o nosso aqui na Bahia, nessa região sobretudo, em outras áreas do Brasil, para produzir isso. Então, se você está falando de 3% do minério de ferro do mundo inteiro só apto, significa que a demanda vai ser maior do que a procura. E aí, falando da sustentabilidade, da questão da sustentabilidade, que nós tocamos aqui várias vezes. Nós tivemos o Acordo de Paris há alguns anos, onde ficou-se acertado que até 2050 nós iríamos cessar essa questão de emissão de CO2 para que não houvesse um aumento de 1 grau, a mais de 1,5 grau na variação da média de temperatura. Para isso é necessária a descarbonização. O mundo vai precisar desse material. Então, já existem estudos que mostram que a partir de 2031... na conta demanda versus produção mundial, esse ferro verde vai ter um déficit de 109 milhões de toneladas. 109 milhões de toneladas vão faltar no mundo para quem quer fazer projeto sustentável. E o Brasil e a Bahia tem possibilidade de produzir isso em larga escala. Ou seja, uma grande oportunidade. É por isso que é uma janela de oportunidade imensa. Não só do ponto de vista de desenvolvimento econômico para o Estado, porque só o nosso projeto vai trazer mais de 50 bilhões de reais em receita tributária para o Estado, mas de ter outros projetos também e entrar na vanguarda da descarbonização. Então, no final das contas, nós falamos de mineração aqui durante 50 minutos e o tempo todo a gente toca no assunto sustentabilidade para mostrar o quanto uma coisa está intimamente ligada. Aliás, interessante, você falou até de número aí, eu ia te perguntar, título até de curiosidade para os ouvintes. Hoje, qual o nível, o tamanho do investimento que a Brasil Iron está fazendo aqui na Bahia? E qual a perspectiva de geração de emprego, diretos e indiretos? Não sei se você tem essas informações assim na ponta da língua ainda. Sim. Na verdade, hoje, a empresa já investiu até hoje 1 bilhão e 700 milhões de reais no estado da Bahia, majoritariamente em pesquisa mineral. Foi daí que nós descobrimos essa riqueza que lá temos. Só que nós já aquilatamos mais de 1,5 bilhão de toneladas desse minério de ferro lá nessa região, só que nós só pesquisamos 30% da área, dos 430 quilômetros quadrados de direito mineral que nós lá temos. Então a chance de passar de 3 bilhões de toneladas desse material raro é bastante grande. Daqui para frente, com a implementação do projeto, serão 5,7 bilhões de dólares que serão investidos para o processo de extração, para a construção de um ramal ferroviário e a construção de 3 plantas siderúrgicas. A extração e a primeira planta siderúrgica localizada lá na região, Piatã, Abaíra e Jussiape, que esse é outro ponto, porque boa parte dos processos minerais no Brasil são de exportação do minério de ferro cru e com pouco beneficiamento. Nós vamos fazer uma larga cadeia de beneficiamento, vai ser boa parte, vai ser agregando valor aqui no estado da Bahia. Aí tem um ramal ferroviário que vai sair ali do coração da Bahia, de Abaíra, e vai descer até Brumado, onde entronca com Fiol e FCA.
e de lá nós vamos levar até a região portuária. Na região portuária, nós teremos duas outras plantas siderúrgicas. Por isso que o investimento é grande e os números são grandes. Em termos de geração de empregos, nós estamos falando hoje de 55 mil empregos diretos, indiretos e efeito renda. Isso são cálculos de uma consultoria vinculada ao Banco Mundial com a metodologia do BNDES. Por que esse número é alto? Porque tem uma planta de extração, 3 plantas de beneficiamento e mais a construção de um ramal ferroviário. Esse número ele é o ápice do trabalho, o ápice da construção. Depois disso, evidentemente, que diminui um pouco e fica. Mas, basicamente, são esses os números. Estamos aqui com Emerson Souza, aqui no Inove Direito. Já passou quase 1 hora, o pessoal já está aqui no estúdio. Já está acabando já. E eu tinha várias perguntas. Nem tinha começado aqui. ainda? Nem começou ainda. Mas eu vou fazer uma brincadeira aqui com o Emerson, aqui, que já está aqui no final do programa. Então, eu sempre gosto de fazer essas brincadeiras. Primeira pergunta é o seguinte: quero ver do mundo esportivo. Time que tosse. Agora tá aqui, não tem como esconder. Não pode fugir? Não pode fugir, não. Não pode fugir. Não pode fugir. Quem vem do interior, de cidades do interior, ele tem um costume de torcer para 2 times. O time da cidade, a minha cidade é Londrina, no interior do Paraná, mas como há uma influência muito grande do estado de São Paulo, eu torço pro Corinthians. É corintiano, tá vendo? Tô vendo aqui um corintiano aqui. Comida. Agora eu não quero falar do prato típico da sua cidade. Você vem muito à Bahia, claro, a empresa está aqui. Um prato, uma comida da Bahia que você fala assim, não, essa eu não posso deixar de comer, ou já comi, adoro. Sempre quando eu venho eu tento repetir esse prato. Eu vou no tradicional, acarajé. Acarajé, olha, acarajé. Aliás, você sabe que dizem que o acarajé concorre com a McDonald's aqui, né? Tá explicado. Tá explicado, Tá né? explicado. Lazer. Tem algum lazer que você gosta? Algum tipo de esporte? Jogar tênis. Jogar tênis. Olha só. Infelizmente, a vida não deixa eu jogar o tanto eu gostaria de jogar. Mas eu tento aí, uma vez por semana, bater uma bolinha. Aliás, se você falar pro jogador de tênis que é ping-pong, eles matam a gente, viu? Olha, sabe que ele deu risada? É jogar tênis. Né? E não é tênis de mesa, é tênis. Não, é tênis mesmo. Tênis mesmo, tá. Bom, eu acho assim, Emerson, primeiro eu queria agradecer de verdade, Emerson, a sua presença aqui no nosso podcast aqui no Inove Direitos, dizer que você sempre é bem-vindo aqui a essa casa, aqui a Bandeirantes, está sempre de portas abertas para você. O papo foi enriquecedor, a gente poderia falar de vários outros assuntos, tinham outras perguntas aqui, mas não vai faltar convites. Eu nem contei a minha história com o Neymar, quando ele começou a carreira. Olha só. Fica pra próxima, tá fica pra próxima. Isso é de propósito. Fica pra próxima. Olha que interessante, né? É pra eu ser convidado de novo. Pra ser convidado de novo, a história de Emerson Souza aqui, a questão de Neymar. A gente vai explorar Emerson aqui com o futebol. Deixa ele, acho que ele vai esquecer, que deve ter muito futebol, todo mundo quer saber os bastidores. Mas de verdade, Emerson, muito obrigado. Eu queria que você desse as suas palavras finais aqui, nesse podcast aqui, para todas as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo aqui na Bandeirantes. Bom, primeiro eu quero reiterar os meus agradecimentos. De fato, foi uma experiência muito enriquecedora, um bate-papo gostoso. Quando a gente tem um interlocutor que sabe nos desafiar e puxar os assuntos, a gente me senti muito à vontade aqui. Gostei bastante. Parabéns pelo projeto, parabéns pelo trabalho. Eu acho que esse é o tipo de produto que a gente falou tanto de produtos de comunicação e resultados de comunicação que as pessoas acessam hoje em dia nos diversos canais, que não trazem nada para a nossa vida. A de hoje menos, porque o entrevistado era mais ou menos, mas eu sei que você traz muita coisa boa aqui, então parabéns pelo projeto, parabéns pela Band que abraçou esse projeto. E o que eu deixo de mensagem final aqui, até puxando a esteira de tudo que nós falamos, nós temos um estado onde boa parte das pessoas que nos ouvem deve ser da Bahia, com uma grande oportunidade para o futuro. Não só pela riqueza que ela possui da sua gente, do seu povo, da sua cultura, da sua vontade de fazer as coisas acontecer, mas da riqueza que ela tem natural. Seja da capacidade de geração de energia renovável como eólica e como solar. A região que a gente está lá é uma grande produtora de energia eólica, seja da sua riqueza no solo, sobretudo, e a Bahia tem se destacado cada vez mais e se solidificado como o 3º estado no Brasil em termos de capacidade mineral. Acho que a mensagem que fica aqui para todo mundo é: quem tem preconceito, entenda um pouco mais. Quem é dirigente do estado, do município, dos municípios, aprofunde, porque isso é uma grande oportunidade da Bahia transformar a vida de milhões de pessoas. E eu acho que um estado
tão rico como o estado da Bahia não pode perder essa oportunidade. E não estou falando do meu projeto, estou falando das inúmeras oportunidades de desenvolvimento de mineração que o estado tem hoje. É a chance da Bahia se consolidar como não só o principal estado do Nordeste em termos de desenvolvimento econômico, de qualidade de vida, mas um dos maiores do Brasil, sem dúvida. Eu que estou me sentindo cada vez mais baiano por estar aqui com muito tempo, quero muito que isso aconteça para esse estado, porque esse povo, essa gente merece. Obrigado, Emerson, e obrigado aqui a todos os ouvintes aqui que estão nos assistindo, nos ouvindo aqui na Bandeirantes, aqui do nosso podcast Novo Direito. Breve, novos episódios e sempre trazendo pessoas desse nível, com essa qualidade, uma forma, com essa fluidez e com a comunicação e falando de assuntos sérios de forma muito tranquila. Obrigado, Emerson, obrigado a todos aqui que estão nos ouvindo e nos assistindo e até breve. Obrigado.